tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana, do Ateliê de Tutti Baby, e para a videoaula de hoje eu vou explicar para vocês como que a gente lê e interpreta uma receita de amigurumi. E se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu tentarei resolver da melhor forma possível e com o maior prazer. Bora lá aprender? Então vamos lá, pessoal, vamos aprender a ler e interpretar uma receita de amigurumi. Aqui eu tenho receita de um patinho, tem ele no canal, vocês podem procurar, que tá aí no meu canal. Eu tenho as playlists, ele vai estar na playlist de Fazendinha, tá? Bichinhos da Fazenda. Então, aqui nós vamos entender essa receita. Aqui no início, nós temos a primeira carreira e temos um AM. É importante que toda receita que a gente for fazer o bichinho, a gente ver a legenda. O que que é a legenda? A legenda vai trazer para vocês o que que significa cada sigla dessa aqui. Então, nós vamos começar aqui com AM, que significa anel mágico. Então, agora nós vamos fazer o anel mágico, que é a volta que dá no dedo. E teço aqui um ponto baixíssimo, ó. Pronto, tá feito o nosso anel mágico. E aqui nós temos AM 6PB. Então, é anel mágico e vou colocar 6 pontos baixos dentro dessa argolinha do anel mágico. Então, vamos fazer 6 pontos baixos. E para quem tem dúvida também de como fazer o ponto baixo, como fazer o ponto baixíssimo, ponto alto, correntinha, o próprio anel mágico, tem também um vídeo no meu canal que vocês podem procurar. O vídeo tá com o nome de Amigurumi do zero, tá? Então, aqui, ó, eu já fiz 1, 2, 3, porque eu não conto com aquele primeiro ponto que eu fiz aqui. 4, 5 e 6. E aí, fecho o anel mágico. Então, a primeira carreira da gente já tá feita, olha. Nós fizemos o anel mágico, AM, e colocamos 6 pontos baixos dentro desse anel mágico, que é o número que vai vir aqui no final da carreira, entre parênteses. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, para cada ponto baixo da carreira anterior, nós vamos colocar 2 pontos baixos. Então, aqui, ó, cada voltinha dessa aqui é um ponto. Então, aqui eu vou colocar 2 pontos baixos dentro desse ponto. E é importante também que vocês tenham um marcador de carreiras para marcar o início e o término das carreiras. Porque normalmente, quando uma receita vem nesse formato, é porque o amigurumi é tecido de forma espiral, não de ida e volta como o crochê tradicional. E essa é a marca registrada do amigurumi, que 99% dos bichinhos são tecidos com tecido em espiral. Então, a gente tem que ter um marcador de carreiras para que a gente possa marcar o início e o término das carreiras sem a gente se perder. No meu caso, eu não coloco o marcador de carreiras na primeira carreira, porque ela dificulta a gente tecer a outra carreira. É uma preferência minha, você pode colocar desde o início, tá? Mas eu prefiro colocar a partir da segunda carreira, que aí já fica mais fácil para eu poder tecer essa segunda carreira. Então, agora aqui eu teci 6 aumentos, coloco o marcador de carreiras. Nessa carreira, nós teremos 12 pontos baixos, tá? Porque cada aumento equivale a 2 pontos. Então, se eu coloquei 2 pontos baixos dentro de cada ponto baixo da carreira anterior, então eu terei o dobro de pontos.
tá? E agora aqui a nossa terceira carreira, aqui dentro do parênteses, tá escrito um ponto baixo, vírgula, um aumento. E esse vezes 6 é a quantidade de vezes que nós vamos repetir o que está dentro do parêntese. Então, nós vamos repetir 6 vezes um ponto baixo e um aumento. Então, aí nós vamos lá na nossa pecinha, ó. Eu vou tecer um ponto baixo e no ponto seguinte eu vou colocar 2 pontos. E agora eu vou repetir essa sequência 6 vezes, que é o vezes 6 que está aqui. E nós teremos no final da carreira 18 pontos baixos. E assim nós vamos fazendo sucessivamente. E vocês podem perceber que aqui, nesses números que estão entre parênteses no final da carreira, é uma somatória de 6 pontos. Então, cada carreira aumenta 6 pontos, tá? Então, aí a gente chegou aqui, né, na oitava carreira, com 48 pontos baixos. Agora, aqui tá escrito nona a 16ª carreira, 48 pontos baixos. Significa que nós vamos tecer da carreira 9 até a carreira 16, 48 pontos baixos em cada carreira. Nós teremos um total de 8 carreiras, que seria essa partezinha aqui do amigurumi que não tem aumento. Então, a gente está fazendo aqui o corpo da cabecinha do nosso amigurumi. E aí, aqui agora está explicando como que a gente faz para dividir o patinho, tá? Isso tem tudo lá. E nós temos aqui ainda, da 17ª à 21ª carreira, que é, no mesmo caso, são 5 carreiras que nós vamos tecer sem aumentos e sem diminuições. E aí, correndo mais para baixo, nós temos as diminuições, tá? E é importante vocês verem este número que tá aqui fora, tá? Que aqui também você tem que prestar atenção para não seguir o padrão sempre de 6 vezes, tá? Então, aqui fica explicado a sequência dentro do parênteses, vezes a quantidade que a gente tem que repetir essa sequência aqui, tá bom? E aí, a gente vai tecendo dessa forma. Quando está escrito 3 diminuições, então, a gente vai fazer uma sequência de 3 diminuições. Então, a gente diminui no primeiro, diminui no segundo e diminui no terceiro, 3 vezes, tá? E assim nós vamos seguindo a partezinha aí. Então, já ficou bem entendido que a M nas receitas, anel mágico, mas normalmente nas receitas, nos padrões de amigurumi, vem a legenda, tá? Que é pra gente saber, porque é colocado a abreviatura para que a receita não fique muito grande, muito complicada. E dessa forma, você entendendo o que significa o que vem dentro do parêntese, esse vezes 6 e o número que está no final, você consegue, inclusive, tecer receitas estrangeiras. Porque o que vale para a gente, no caso de tecer o amigurumi, são os números. E os números são universais. Então, é só prestar atenção aqui no número que a gente vai colocar dentro do anel mágico, quantos aumentos nós vamos fazer na segunda carreira, e aí você vai seguindo carreira por carreira, sempre lembrando que aqui fica a sequência, quantas vezes você vai repetir esta sequência, por isso o parênteses, tá? Porque se o parênteses estivesse só no aumento, você repetiria 6 aumentos, mas pega toda essa sequência aqui. E o número que tem aqui no parênteses, no final da carreira, é a quantidade de pontos que teremos em cada carreira. E aí não tem erro. Você seguindo assim, direitinho, a sua receita, vai dar certo no final. E é isso, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma sugestão, quem tiver alguma receita que não esteja entendendo, porque tem as peculiaridades no meio da receita,
porque às vezes vai aparecer um ponto alto, às vezes vai aparecer um ponto baixíssimo, entendeu? Mas você entendendo o corpo da receita, você entendendo essa disposição que está aqui, você faz grande parte das receitas. Esse aqui no caso dos iniciantes. Para os casos avançados, vocês tiverem alguma dúvida, tiver alguma pergunta a fazer, é só deixar nos comentários que eu vou fazer questão de ajudar você. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Tentei esclarecer que eu dou aula de amigurumis e as minhas alunas, tinha aluna que nunca tinha visto uma receita de amigurumi, né? E aí vocês têm que saber ler para vocês poderem tecer sozinhas em casa. E é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima videoaula.